Agora nós vamos, então, falar especificamente desse primeiro subtema para esse primeiro bimestre, que é Seja Feita a Tua Vontade. Para isso, nós vamos dar a palavra agora para o nosso querido pastor Maurício. Pastor, o que significa, então, Seja Feita a Tua Vontade? Primeiro, quero agradecer, pela oportunidade de estar junto com vocês, e depois de todo esse toque de bola, já que foi falado em futebol, esse toque de bola para lá e para cá, sobrou a bola para mim, e agora tem que tentar aqui resolver a questão. Seja feita a tua vontade. Então, quando nós observamos esse tema, essa palavra, eu penso que precisamos tentar entender, se é que eu posso fazer isso, entender a cabeça de Deus. Primeiro ponto é esse. Porque há uma confusão quando se diz respeito à vontade de Deus e à nossa vontade. Então, quando as Escrituras ela me mostra que esse Deus ele teve a sua própria iniciativa, que a vontade dele, a primeira, que muito bem dita pelo pastor Eliezer, que perpassa por todo o Antigo Testamento e atinge também o Novo Testamento, nós vamos perceber que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Sendo que, se não houver um entendimento acerca da vontade de Deus, isso cria uma certa confusão na mente das pessoas. Talvez esse seja um dos maiores problemas que ocorrem nas nossas comunidades, por não saber diferenciar a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Ainda existem pessoas que acreditam que a vontade de Deus é ela ter escapado de um acidente, por exemplo, mas você ter 10 pessoas que morreram e você foi o único que sobreviveu. Então a vontade de Deus foi boa para você e a vontade de Deus foi ruim para outra pessoa. Então, que vontade é essa? A vontade eletiva? É a vontade exclusiva? A vontade de Deus é que Deus faça a sua vontade. Então isso precisa ser compreendido. Quando eu penso na vontade de Deus, é observar para as Escrituras e perceber que, independente de sucessos e insucessos, a vontade dele vai permanecer porque existe um propósito maior do que o meu, do que o seu. Um propósito em que, isso já desde sempre, quando você observa as Escrituras, por exemplo, lá no Gênesis, que tem o evento da criação e também da queda, e aí você tem aquele bloco que vai de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, tratando ali da indignação de Deus acerca daquilo que foi criado, da desobediência, a questão da morte entrando, o pecado, tudo sendo de uma forma embrionária, sendo procurando ali ser compreendido por aqueles personagens. Em momento nenhum, a vontade de Deus era específica para um determinado grupo. A vontade de Deus sempre foi ampla, em alcançar a toda a humanidade caída e perdida. Então, nesse sentido, no capítulo 12 de Gênesis, quando ele chama Abraão de uma terra que não tem nada a ver com aquela que nós acreditamos, que fora prometida a Abraão, a terra prometida, e depois, de uma forma espiritual, ela é representada, mas Abraão ele é chamado com o propósito de fazer a vontade de Deus, que é uma vontade ampla, que vai ser desenrolada a partir das épocas, das pessoas que forem participar daqueles tempos. Só que em momento algum nós iremos ver Deus, embora separando Israel com um propósito, digamos assim, positivo, onde ele se revela àquele povo, e a partir dali aquele povo revelar esse Deus a outras nações também. Então a vontade de Deus é agrupar a todos os seres humanos. E você vai perceber esses sinais no Antigo Testamento também, que a ideia parte muito do Novo Testamento, quando o Evangelho chega forte, alcança os gentios através da figura do apóstolo Paulo, perfeito. Mas no Antigo Testamento você já tem ali, no livro de Ruth, você tem a própria história, a narrativa da inserção dessa família no Egito, a figura do Egito, a importância da filha de Faraó, de Moisés estar inserido no palácio. Então, você vê esses sinais.
claros de que Deus, por exemplo, mais um, a invasão de Jericó, a conquista de Jericó, aquela personagem também que nada tem a ver com o povo de Israel. Então, assim, você percebe esses pontos sinalizando que Deus ele tem interesse em todos. Então, quando eu parto do princípio que qual seria a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, é quando eu olho para Cristo e vejo que o próprio Cristo ele diz que a vontade dele é fazer a vontade do Pai. Então, se o próprio Senhor Jesus Cristo ele entende isso e nos mostra isso dentro de um plano maior, e Jesus ele é o plano maior. Ele é o plano maior realizado, porque ele é a consumação, ele é a realização. E a partir disso, esse propósito se torna maior quando Jesus ele envia, ele fala assim: agora vocês precisam estarem de fato em um propósito, que esse propósito revela a vontade do Pai, a vontade de que todos sejam alcançados. E de fato, no primeiro momento, eu costumo brincar, até falei isso essa semana, de que Jesus Cristo, ele precisou só de 3 dias para resolver o problema da paixão, morte e ressurreição, mas ele passou 3 anos e meio ensinando uns cabeçudos lá que tinham dificuldade de entender. E muito bem colocado aqui, as diferenças elas são importantes, porque um pensava em dinheiro, o outro pensava em estar do lado do poder, o outro pensava que era indigno, o outro era pescador. Mas todos aqueles que entenderam essa mensagem, e uma vez com esta revelação do Espírito Santo mais à frente, eles compreendem que agora eles precisam alcançar outras pessoas. E aí nós vamos ver os resultados desse trabalho. São 3.000 almas no primeiro momento, depois 5.000 almas mais à frente. O impacto desse entendimento. Então, a vontade de Deus vai muito mais além das minhas crendices, dos meus misticismos, ou de, é da vontade de Deus que se passar um cachorro aqui agora, Deus confirmou essas coisas, sabe? Que mexe com a cabeça da igreja contemporânea. A igreja ela é muito mística, ela acredita muito na mistura, é um sincretismo inconsciente. As pessoas elas misturam as coisas, é uma macumba santa, algo do tipo assim, uma confusão espiritual. Então, resumidamente aqui, a vontade de Deus é de que todos os seres sejam alcançados, todos os homens, indiferente de povo, língua e nação, eles sejam alcançados. Essa é a vontade de Deus. Agora, a graça do dia a dia, o esforço, a dádiva de Deus, isso é outra história. Beleza? Muito bom, meu amigo. Isso aí, pastor Maurício. E eu só queria... esse é um tema muito caro para mim também, de seja feita a tua vontade, né? Do que significa seja feita a tua vontade. Eu queria lembrar da oração de Jesus no Getsêmani. Fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, a gente saber que a vontade de Deus, ela é prioridade, ela precisa ser prioridade na nossa vida e o que é bacana, Fabiana, que geralmente a vontade de Deus, ela não vai nos agradar. Exatamente. Geralmente a vontade de Deus, ela vem acompanhada de percas. Ela é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre ela é confortável, né? Justamente. Ela é boa, perfeita e agradável para Deus. E Nem depois sempre ela vai ser para a gente também confortável, ele sabe o que vai ser no futuro, mas, via de regra, muitas vezes ela não é confortável. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque nem sempre, para nós, na nossa percepção, nem sempre aquela canção vai fazer sentido, que vai dar tudo certo. Não, nunca, né? Está entendendo? Não é, isso não é o que nos foi prometido. No mundo tereis aflições, né? Porque eu penso o seguinte, porque todos os direitos que nós conquistamos na cruz por intermédio de Jesus Cristo também vem acompanhado das dores. Exato. Entendeu? A superação. Exatamente. No mundo tereis aflições. Se teve uma coisa que nos foi garantido, né? Pela palavra de Deus, é que no mundo, não que a gente não tenha outras coisas. Mas isso não invalida não a vontade invalida... de Deus, independente de sucessos e insucessos. Exatamente. Não, isso que eu acho que é importante a gente deixar claro. A questão não é se vai causar dor ou se não vai causar dor, se vai nos trazer um conforto ou se não vai nos trazer o conforto. A questão é
cumprir o propósito e a vontade dele, independentemente do que nos pareça, independentemente de como isso nos pareça, se nos parece confortável ou não, né? Se nos parece agradável no momento ou não. Né? Seja feita a tua vontade, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Essa é uma oração que eu acho que todos nós deveríamos ter e fazer no nosso dia a dia, né? Ao falar sobre isso, se você me permite, né? A gente está sempre na contramão de muitas coisas, né? Façamos homem a nossa imagem e semelhança. A gente diz o seguinte na nossa prática do dia a dia: façamos Deus a nossa imagem e semelhança. Que a gente tem que criar Deus para nos servir. Deus está aqui, viu, pastor, para servir a gente. Para servir a gente. Olha o erro, olha a troca que a gente faz constantemente. Então, a oração de Jesus Cristo, que ele ensina aos seus discípulos, né? E a gente acha que é a minha vontade que tem que ser realizada, e a minha oração, e a gente não aprende com a oração modelo, porque a todo momento a gente quer que a nossa vontade seja estabelecida, a gente quer mover os céus, a gente cansa de ver isso, a gente cansa de ouvir isso nas músicas, a gente cansa de ouvir isso mundo afora, e não é de hoje, por muito tempo. E isso vai entrando, vai internalizando, e a gente vai achando que é isso mesmo, que Deus está ali para servir a gente, a minha vontade. Então você vê Jesus Cristo no momento mais crítico, talvez foi o momento mais sensível de Jesus Cristo na sua condição humana, no jardim do Getsêmani, que diante de um grande desafio da vida, e o grande desafio do plano, do projeto de Deus é Jesus Cristo, ele passar pelo crivo da morte. Ele precisava ser um sacrifício por todos nós, por toda a humanidade. Não haveria salvação sem sacrifício. Jesus se entregou a esse sacrifício. Ele se fez, ele expiou os nossos pecados. Esse lugar era nosso. E quando Jesus Cristo ele vai para esse momento, nesse movimento que ele faz, lhe dói muito, não foi fácil para ele, humanamente dizendo, é insuportável, é para mim. Mas então, pastor Simino, a gente o tempo todo quer que esta vontade prevaleça na nossa vida. Qual vontade? É nossa, é o que eu planejo para mim, é o que eu quero para a minha vida, então não estou nem aí, Deus está aí para me dar, Deus está aí. Então essa compreensão de Deus, em que Deus é constituído por mim, para me atender, isso é a coisa mais absurda. E a gente vê o povo indo atrás disso. Jesus Cristo, em João 6, olha, muitos me procuram por aquilo que eu posso fazer. As pessoas queriam o pão que Jesus podia dar a elas. E quando Jesus entra com o discurso de que ele era o pão, espera lá, canibalismo? Não, estou fora, não quero isso para a minha vida. Não quero, não compreender o que Jesus estava dizendo, Jesus estava falando. E o texto de João 6 vai dizer que muitos dos seus discípulos o abandonaram porque esse discurso era duro demais. Era duro demais. Por que duro demais? Porque não satisfazia os desejos daquelas pessoas. Aquelas pessoas queriam comida, queriam pão. E Jesus Cristo diz isso. E Jesus se apresenta como o pão da vida. E elas não queriam isso. Então elas abandonam Jesus. E a gente vê isso. Igrejas que já tiraram Jesus do seu centro. Jesus agora aliás, ele tem que ser convidado para entrar na igreja. Vem Jesus para a sua igreja. Visita Jesus a sua igreja. Que negócio é esse? Como que você convida o dono para a casa dele? Me diz isso. Olha o absurdo. Às vezes as nossas músicas estão convidando Jesus Cristo para o lugar dele. Não se convida quem é dono. É a gente que tem que pedir a permissão ao dono para entrar na casa do dono. Quem é o dono da igreja? Quem é o Senhor da igreja? É Jesus. Então por que Jesus tem que ficar pelo lado de fora da igreja? E quando a gente faz isso? Quando a nossa vontade tem que ser atendida.
Então a gente não está nem aí com a vontade de Jesus, está nem aí, propósito, quem não está nem aí? Então fica uma bagunça, fica uma coisa, sabe, uma coisa absurda. Não é casa do Senhor, é casa da mãe Joana. Entendeu? Todo mundo quer fazer o que bem entende, porque é casa da mãe Joana. Todo mundo quer que seus desejos sejam satisfeitos. Todos querem aquela comida, a comida da mãe Joana. Perdoe, minha Joana. Mas alguém falou essa coisa da casa da mãe Joana, não é isso? Não é, igreja não é isso. Igreja é para cultuar, igreja é para falar, igreja é para viver mais do que nunca Jesus no centro dela. E o centro dela é o centro da nossa vida. Então, por isso, me perdoe, essa vontade não é nossa, é dele. Semelhante, pastor, me lembrei agora aqui daquela parábola dos irmãos, né? Dos irmãos que requerem as suas heranças, né? Ou a herança. Aí você falando aí, eu me lembrei daquele momento em que o pai tem o desejo, né, de receber o filho. A vontade do pai é que o filho voltasse, que o filho estivesse ali, que recebesse as suas honrarias. Mas tem um outro que não aceita, e deveria ser feita a vontade dele, que o irmão ficasse fora, que aquele seu irmão que havia saído por um motivo ou outro, se perdeu, mas a vontade do pai é que todos participassem de uma grande festa dentro da casa. Eu estive sempre contigo. E justamente. E você nunca fez um banquete para mim? Justo. E o que é interessante é que ele também recebeu, porque pela lei natural, ele como primogênito, ele também recebeu a parte dele. Só que ele recebeu a parte dele, ele era o dominador, ele é o centralizador, tudo tem que estar em volta dele, porque ele questiona o rapaz, o servo, quando vem, o que está acontecendo? Não, tem uma festa acontecendo, o teu pai está dando uma festa, e te chamou muitos convidados da cidade, para se alegrar com o teu irmão que está voltando, que ele estava morto, e agora reviveu. Não aceito, não, porque isso não é certo, porque tem que ser o que eu quero. Nossa, mas é aquilo que você bem disse, mas o pai está convidando, a vontade do pai é que todos festejem, inclusive você, poxa,